Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui a mais um webinar da Academia do BIC. O meu nome é Francisco Monteiro. Hoje estamos então aqui reunidos para falar aqui de questões relacionadas à análise fundamental, aqui mais na parte das empresas. Espero que este conteúdo seja do vosso agrado e contribua acima de tudo para vos ajudar então aqui nestas questões mais, digamos, de literacia financeira, aqui também para os vossos investimentos. Pedia só que confirmassem que está tudo ok aqui com o som e com a imagem para podermos então iniciar aqui esta sessão. Ok, tenho então o vosso feedback positivo. Vou então avançar. Relembrar que pronto, qualquer análise, seja ela técnica fundamental, não constitui uma recomendação de investimento, sendo por efeito deverão procurar o vosso gestor de conta aqui no BIC. Como disse então anteriormente, a ideia de hoje é fazermos aqui um apanhado aqui de como é que podemos interpretar então aqui a questão dos rácios fundamentais das empresas. De que forma é que podemos olhar aqui então para estes números e interpretá-los de forma a indicar-nos que se estamos perante uma boa oportunidade ou não de investimento. Eu quando estava a preparar aqui a apresentação, a ideia inicial era focar muito no que é que, pronto, explicar em que é que consiste cada rácio, explicar também a sua interpretação por trás, mas creio que para vós seja mais interessante é perceber que, como é que eu identifico aqui uma potencial oportunidade ou o que é que eu devo procurar numa empresa que esteja suscetível de ser então aqui um bom investimento. E depois foi dentro desse propósito então que acabei por preparar aqui a apresentação. Vamos falar inicialmente aqui das demonstrações aqui contabilísticas das empresas, que nomeadamente balanço, demonstração de resultados e demonstração de fluxo de caixa. Depois vamos falar aqui um bocadinho, só distinguir aqui a questão dos vários tipos de empresas, de ações que existem, nomeadamente a distinção entre a questão do segmento de crescimento e depois também o segmento de valor. Ainda que pronto, depois tínhamos outros segmentos, nomeadamente aqui a questão das penny stocks, dos blue chips, também podemos falar das empresas aqui mais relacionadas com dividendos, mas esses acabam por ser aqui os dois grandes grupos, crescimento e valor. E depois então falar aqui um bocadinho sobre então há alguns rácios fundamentais e o que é que nós devemos procurar neles para que nos indiquem então que estamos perante uma oportunidade sólida de investimento aqui para um médio e longo prazo. Vamos então a isto sem mais demoras. Pronto, para fazermos então a análise fundamental, fazemos aqui o nosso research, a nossa diligência aqui nas empresas que acreditamos que possam ser então boas oportunidades de investimento. Convém termos sempre estas noções básicas no que diz respeito aqui à contabilidade para sabermos interpretar então estas demonstrações financeiras das empresas. Como disse anteriormente, elas são três: balanço, demonstração de resultados e demonstração de fluxo de caixa. Vamos começar então aqui para o balanço. Acredito que estes termos sejam já bastante familiarizados para grande parte de vós, particularmente para as pessoas que já têm então experiência aqui em investir em ações. E o que consiste então, no que é que consiste então aqui no balanço? A ideia aqui do balanço é, no fundo, um instrumento contabilístico, então pretende refletir a realidade económica, financeira aqui de uma empresa de um determinado momento. Ou seja, nós quando falamos aqui de uma empresa, ela tem ativos. Pensem, por exemplo, numa empresa, sei lá, industrial, ok? Uma empresa, uma fábrica de canetas. Naturalmente será necessário aqui capital fixo, ou seja, máquinas para produzir essas mesmas canetas. Depois também poderá, vamos supor que a empresa tem no seu modelo de negócio incluída também a distribuição dessas mesmas canetas através de retalhistas. Encarrega-se também por fazer essa mesma distribuição. Também, com certeza, terá uma frota automóvel. Essa frota automóvel também fará parte do ativo aqui da empresa. Ou seja, nós quando falamos em ativo na empresa, estamos a falar de assets,
sejam eles, pronto, como disse, essa frota automóvel, seja, por exemplo, a questão então da maquinaria que tinha referido, da maquinaria, assim aqui é, está-me a ver aqui o termo em inglês, que tinha referido anteriormente, e convém fazer sempre aqui uma distinção entre aquilo que são ativos tangíveis e ativos intangíveis. Quando falo ativos tangíveis, são coisas concretas, ou seja, como eu estava a referir anteriormente, um carro, por exemplo, o inventário, ok? A questão então aqui das máquinas. Quando eu falo de ativos intangíveis, falo de questões, ou seja, são ativos que são da empresa, mas que não são perceptíveis, que não são físicos. Ou seja, pensem, por exemplo, numa marca de uma empresa, ok? Acaba por ser um ativo, ou seja, pensem numa marca de uma Coca-Cola, de uma Nike. Eu, se colocar uma marca da Nike numa t-shirt, eu provavelmente consigo aumentar o seu valor, ou seja, a propensão do consumidor em pagar mais por essa mesma t-shirt aumenta significativamente, ou seja, essa marca acaba por ter valor. Pensei também na questão de uma patente, ok? Também estamos a falar aqui de um ativo intangível. Acaba por haver depois um problema, digamos, contabilístico em tentar oferir qual é que é o valor real, qual é que é o valor justo deste tipo de ativos, porque muitas vezes acaba por ter um grau de subjetividade muito grande, porque ninguém, naturalmente que podemos avaliar através de uma série de métricas qual é que é o valor de uma marca, como por exemplo a Coca-Cola, que referi, ou então aqui no caso da Tesla, que tem vindo a estar em voga aqui em Modern muito nos últimos tempos, mas de facto existe sempre aqui um grau de subjetividade muito grande que faz com que não exista, digamos, uma fórmula mensurável matemática para conseguir oferir, então, verdadeiramente, sem qualquer tipo de discussão, o valor deste tipo de ativos. Falei então aqui dos ativos, temos de falar do outro lado, ou seja, nós temos os nossos ativos da empresa, depois tem aqui as suas dívidas, ou seja, estamos a falar do passivo, tudo o que seja, por exemplo, dívidas a fornecedores, tudo o que seja dívidas à banca, empréstimos, pronto, recebidos através da emissão de obrigações, estamos a falar sempre do passivo, então, aqui de empresas. Esqueci-me também de referir do lado do ativo, também podem estar, por exemplo, dívidas por receber, que também fazem parte, porque é dinheiro que ainda não entrou na empresa, mas que a empresa tem o direito, então, de o ir buscar, ou pelo menos espera o ir buscar, então, aqui no futuro próximo. Quando falamos, então, do valor contabilístico do negócio de uma empresa, falamos sempre do ativo, então, menos o passivo, ok? Essa é a equação fundamental aqui da contabilidade financeira. E é assim que nós chegamos então ao valor contabilístico do negócio. Ou seja, pensem se uma empresa tiver então, vamos pôr 5 milhões de ativos, tiver 2 milhões de dívida, nós falamos que o seu valor líquido, o seu capital social, capital próprio, estamos a falar então aqui de 3 milhões, ok? O que é que sucede? Quando falamos em empresas que têm capitais próprios negativos, estamos a falar de situações em que o passivo de uma determinada empresa é superior então ao ativo. Naturalmente que este género de empresas é de evitar na sua generalidade, a não ser que tenhamos então aqui algum input de que a situação de facto se vai alterar. Mas reparem, uma empresa que tenha então capitais próprios negativos, ou seja, em que o ativo seja inferior ao passivo, significa que mesmo que naquela altura tivesse a oportunidade de vender aqui todo o seu ativo, não era suficiente para pagar os seus encargos e as suas dívidas, ou seja, entraria aqui em falência técnica. Ou seja, quando uma empresa entra nesta situação é sempre um enorme red flag, sempre uma chamada de atenção e evitar naturalmente investimentos neste género de empresas. Ainda como disse, pronto, e cada situação é uma situação e pode haver um cenário em que seja algo momentâneo e exista alguma perspectiva de haver uma alteração então da situação para o futuro. Visto o balanço, passo aqui à demonstração de resultados. Esta talvez seja a mais intuitiva para vós, ou seja, quando falamos aqui de demonstração de resultados, falamos aqui do income statement, a ideia é pegarmos nas receitas de uma determinada empresa, num determinado período temporal. Regra geral, falamos então do ano civil, subtraímos então aqui os custos e depois teremos ou rentabilidade positiva, neste caso teremos então lucros, ou teremos então aqui perdas, ou seja, resultados líquidos negativos.
Convém dizer também que o que é que, naturalmente, que quando nós investimos aqui num negócio, a ideia é sempre procurarmos rentabilidade. E quando nós procuramos rentabilidade, isso significa necessariamente lucros, não é? Ou seja, que a empresa esteja a ter então resultados positivos. O que é que nós às vezes vemos em empresas como, por exemplo, a Uber? Agora que foi o primeiro exemplo que me veio à cabeça. São empresas que ainda estão, pronto, a montar então aqui o seu modelo de negócio. E fruto dessa mesma expansão, desse mesmo período, digamos, de incubação, eles ainda estão perante, digamos, uma fase embrionária em que estão, de facto, a apresentar prejuízos. E o que é que pode fazer, então, algum investidor investir numa empresa que está a apresentar resultados negativos? É essa perspectiva de que no futuro, então, essa situação se altere e passe então a dar depois resultados positivos e, por consequentemente, a empresa eventualmente crescer mais ou dar esse retorno através de dividendos. Depois temos a demonstração de fluxos de caixa, que também é bastante importante e que, regra geral, é muito menosprezada, porque o que é que acontece? Aqui na demonstração de resultados, nós quando as empresas fazem pronto, um investimento, por exemplo, em fraude automóvel ou pronto, outro tipo de ativos, nós temos de ter sempre aqui em conta a questão aqui das depreciações e das amortizações. Ou seja, uma empresa, se comprar uma máquina por 20 mil euros, se tiver uma vida útil de 4 anos, a depreciação em cada ano será 5 mil euros, ok? E esses 5 mil euros vão entrar sempre na demonstração dos resultados enquanto gasto. Mas reparem que esses 5 mil euros, que eu estou agora a dar de exemplo, não saíram efetivamente da empresa. Ou seja, o que sucedeu foi a empresa, num período X, gastou esses 20 mil euros e depois, nos anos seguintes, foi tirar a rentabilidade desse mesmo investimento que fez inicialmente. O que é que sucede? Na demonstração de resultados, nós somos obrigados a incorporar a depreciação desse ativo em que nós investimos em cada ano da vida útil, então, desse mesmo ativo. O que é que sucede depois? Acaba por haver algumas discrepâncias, às vezes bastante significativas, entre efetivamente o cash flow, ou seja, o dinheiro, a liquidez que entra na empresa e o resultado líquido que é apresentado na demonstração dos resultados. Por isso é que muitos investidores falam sempre em dar mais importância aqui à questão do cash flow em si, ou seja, que a empresa está a gerar num determinado ano, em detrimento aqui da questão do resultado líquido. Porque, como disse, às vezes o resultado vem muito mascarado e pode não corresponder verdadeiramente, então, aqui ao verdadeiro resultado que a empresa teve num determinado ano. Pronto, aqui outros pontos a ter, aliás, quando eu falo então de demonstração de fluxo de caixa, também esqueci-me de referir aqui este ponto. Nós falamos então, no fundo, no dinheiro que sai e entra da empresa. Ou seja, nós falamos de três grandes atividades aqui de um negócio, ou seja, tudo o que seja aqui estas alterações em liquidez em termos das suas operações, ou seja, pagamentos de pessoal, pagamentos de fornecedores, recepção aqui de pagamentos de faturas. Falamos então aqui de questões relacionadas aqui às operating activities. Falamos depois aqui da questão de questões de investimento, atividades de investimento. Quando falo de atividades de investimento é aquele exemplo que eu dei anteriormente, ou seja, investir aqui numa máquina, fazer algum tipo de investimento em capital humano, por exemplo, aqui da nossa capacidade, aliás, do nosso capital humano. E depois temos também aqui a questão relacionada às atividades de financiamento, que no fundo falo sobretudo pronto, do que seja aqui juros que tenhamos a pagar ao banco de algum empréstimo que tenhamos feito, de alguma obrigação que tenhamos emitido. Ou seja, a demonstração de fluxo de caixa acaba por fazer com que damos uma noção mais real, mais verdadeira de qual é que é realmente o dinheiro que está a entrar e a sair de uma empresa num determinado ano em comparação à demonstração de resultados. Ok,
Antes de irmos então aqui à questão dos rácios em si, convém também separarmos ou fazermos aqui uma distinção entre os vários tipos de empresas, como eu referi anteriormente. Ou seja, nós quando falamos então aqui em negócios, empresas cotadas em bolsa de regra, já falamos de dois grandes segmentos. Ou seja, o segmento aqui de valor, o chamado value investing, e o setor aqui em crescimento. Quando falamos aqui de value investing, já devem ter ouvido falar aqui desta terminologia devido aqui ao Sr. Warren Buffett, pronto, que é um investidor, para quem não o conhece, provavelmente o investidor mais conceituado aqui a nível mundial, foi uma pessoa que fez fortuna através aqui do mercado acionista e aqui os seus investimentos baseavam muito em olhar então aqui para a realidade contabilística fundamental de uma empresa, ok? Calcular qual é que será aqui o intervalo do seu valor intrínseco, ou seja, vamos pôr, ele analisa uma determinada empresa e chega à conclusão que, ok, entre este intervalo, entre 35 e 40 dólares, é o valor real, então, aqui desta empresa. E se, por sua vez, a empresa estiver abaixo daquele que ele acredita ser então esse o valor real, ou uma margem de segurança, neste exemplo que eu dei, ou seja, do intervalo dos 35 ao 40, sempre que essa empresa estiver ali nos 30 dólares, aproveitar então para comprar. A ideia é que aproveitar estas oportunidades um pouco para comprarmos ativos ao desbarato. Para quem também conhece aqui Peter Lynch, que era também um senhor bastante famoso do Wall Street aqui nos anos 80, que geria também um hedge fund que teve enorme sucesso, ele falava sempre deste tipo, digamos, de metodologia de investimento como se estivéssemos a adquirir, a comprar um dólar com 50 cêntimos, ok? Essa é um pouco a ideia. Estamos a comprar um dólar de ativos e estamos a dar 50 cêntimos de dólar em liquidez. E essa é a verdadeira definição que estamos, de facto, a adquirir retorno então, com o nosso investimento. E essa é então aqui a ideia por trás do chamado Value Investing. Quando falamos então aqui em a questão aqui de crescimento, tive aqui só um comentário aqui na caixa de chat, pedia confirmassem que está tudo bem com o som. É assim, às vezes há aqui alguns problemas técnicos relacionados à internet, pode haver um ligeiro break, mas depois... Ok, pronto. Como estava a referir, aqui a questão então, temos do Value Investing e regra geral também dizer que são sempre empresas que não têm perspectivas de crescimento muito aliciantes. Pensem em setores mais tradicionais, que tenham barreiras à entrada mais significativas, como as telecomunicações. Aqui na realidade em Portugal, pensem numa NOS, numa Mel, é muito difícil, ainda que seja naturalmente possível, mas para de facto um concorrente, aliás, pensem no caso da Cabo Visão, que era também um market player significativo, acabou por fazer todo aquele rebranding, mas é preciso, pronto, quantidades de capital muito grandes, não só capital intensivo, como depois também investimentos muito grandes, aqui em termos de marketing, imagem, etc., o que faz com que seja um setor que seja muito mais difícil entrarem então aqui novos concorrentes. Ou seja, estas empresas aqui mais ligadas a estes setores de valor, regras geral, são empresas que não têm perspectivas de crescimento, digamos, muito aliciantes, fazem apenas aqui as suas atividades, têm o seu negócio, têm as suas receitas, espera-se que tenham então os seus lucros, eventualmente distribuem os seus dividendos e pronto, e no ano a seguir a história acaba por ser muito semelhante, ok? Essa é aqui então um bocadinho, digamos assim, caracterizamos mais um setor de valor. Setor de crescimento, noutra ótica, estamos a falar de empresas que são disruptivas, que apresentam então produtos e serviços altamente inovadores e pronto, regras também têm potenciais e economias de escala muito grandes, ou seja, à medida que vão aumentando aqui a sua dimensão, a sua produção, conseguem baixar então aqui os custos médios de forma bastante eficiente, bastante efetiva, o que por sua vez faz depois com que consigam também ou seja, consigam ter preços altamente competitivos e depois fazem com que ganhem cada vez mais market share. E naturalmente que o maior exemplo que nós podemos dar aqui para este tipo de empresas é aqui o setor tecnológico, com destaque aqui para as FANG, ou seja, já devem ter ouvido falar, falo de Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, que neste caso falamos da Alphabet, empresa mãe,
são empresas que têm todos modelos de negócio que, pronto, basicamente o custo de aquisição de um cliente novo é praticamente nulo, o que dá, pronto, origem a potenciais crescimentos muito mais significativos. O que é que eu quero chamar a atenção com este ponto? E trago-vos aqui um exemplo também para ilustrar isso bem. É que nós, quando depois vamos analisar aqui uma empresa, eu ouço muito falar aqui com os clientes que acompanhamos aqui na corretora, que às vezes, eu tenho uma determinada empresa que tem, por exemplo, um price to earnings. Quando falo price to earnings, falo do rácio que divide o preço pelo lucro por ação que uma empresa gera. E o que é que sucede? Eu tenho uma empresa que tem um price to earnings mais baixo comparativamente a outra. Isto significa que a empresa está mais barata do que a outra, significa que essa empresa é uma melhor oportunidade de investimento do que a outra. Mas deixem-me dizer que esse raciocínio está completamente errado. Okay? Porquê? Não se esqueçam que existem determinados setores aqui na economia que, no seu histórico, têm vindo sistematicamente a ser negociados, a ser transacionados a rácios de price to earnings mais altos. Okay? Porquê? Porque são setores que estão, por exemplo, ligados então aqui a situações de crescimento e os investidores naturalmente estão dispostos a pagar mais aqui por essas mesmas empresas em detrimento de outras empresas que não tenham essas mesmas perspectivas de crescimento. Ok? Por isso, aquela história de eu tenho aqui uma empresa que tem um price to earnings mais baixo e tenho aqui uma empresa que tem um price to earnings mais alto, mesmo que sejam empresas do mesmo setor, precisamos de fazer sempre uma análise mais detalhada para percebermos efetivamente se essa empresa que tem o price to earnings mais baixo é efetivamente mais barata e, consequentemente, pode ser uma melhor oportunidade de investimento do que a empresa que tem o price to earnings mais alto, ok? Porque como podemos, aliás, e este exemplo que vos quero passar ilustra muito, muito bem isso. Só também fazer aqui um pequeno à parte, para quem não está familiarizado aqui com a questão do price to earnings, eu já vou falar aqui de seguida. Mas aqui a ideia, quando nós falamos então do price to earnings, nós até podemos ter empresas que têm price to earnings mais altos, mas que são mais baratas face a esse mesmo potencial de crescimento do que empresas que têm price to earnings mais baixos, menos atrativos. E eu aqui trago-vos um exemplo que comparamos uma empresa, neste caso é a Alphabet, que é então a empresa-mãe da Google, e falo aqui da Invesco, que é uma gestão aqui de ativos norte-americana, que é muito conhecida aqui pela gestão do ETF que faz o track do Nasdaq, que é o QQQ. E reparem que desde 2006 que sistematicamente a Alphabet tem vindo a negociar num rácio de preço sobre então o lucro da ação muito mais alto do que a Invesco. Ou seja, se nós pegarmos apenas neste rácio e fizermos a nossa análise, chegamos a qual é que é a conclusão intuitiva que nós chegamos? Que a Invesco está muito mais barata face ao retorno que a empresa tem sobre a sua atividade, sobre o seu negócio. Estou perante uma boa oportunidade de investimento se comprar em Invesco. Mas reparem o que é que sucedeu. Se nós falarmos aqui por lucros por ação, vemos que desde esta altura, ou seja, aqui cá de trás, a Google, a Alphabet, tem sistematicamente apresentado essas mesmas tendências de crescimento e tem de uma forma sistemática feito com que o lucro por ação tenha vindo a subir, enquanto que a Invesco praticamente nem teve nenhuma alteração. Ok? E como devem imaginar, se eu trouxer aqui então o preço das cotações, olhando aqui para a Invest, falamos em 2006, estávamos a falar aqui de um valor à volta dos 12 dólares, talvez, ela agora cota nos 10. Falámos aqui da Alphabet, em 2006 estávamos a falar de 210 dólares, nos dias de hoje estamos a falar de 1460, ou seja, são retornos, enquanto que aqui estamos a falar de uma situação em que hipoteticamente até teríamos um retorno negativo, aqui estamos a falar de um retorno espetacular, não é? Ou seja, 210, se fizermos aqui contas mais ou menos de cabeça aproximadas, aqui 200 para 1500, estamos a falar de multiplicarmos por 7 vezes e meio aqui o nosso dinheiro, ou seja, é um retorno bastante aliciante. O que é que eu vos quero dizer com isto então é que não façam, quando fizerem o vosso research e quando quiserem então analisar aqui os rácios fundamentais de uma empresa,
não é de todo suficiente, ok? Mesmo para terem, digamos, uma ideia geral de qual é que é a situação de uma empresa, olharem sempre apenas para um rácio, digamos, uma fonte de dados, ok? Teremos sempre conciliar aqui com outras informações para percebermos realmente qual é que é a realidade aqui da empresa. Ok, passando então aqui à questão dos gastos, que este é então o verdadeiro tema aqui do webinar. Pronto, como eu disse inicialmente, eu estava a preparar aqui esta apresentação como sendo pronto, mais focada aqui em mostrar-vos pronto, os diversos rácios, depois qual é que era a sua interpretação, o que é que cada um significava, mas creio que isso seria um pouco aborrecido, então pronto. O que eu tentei aqui fazer foi, no fundo, o que é que nós devemos procurar aqui numa determinada empresa que, acima de tudo, nos indique que o valor que nós estamos a pagar pelo negócio e pela empresa não é, digamos, alto demais. Ou seja, este também é um erro crasso que muitas pessoas cometem. Ou seja, não se esqueçam que, independentemente da empresa ter perspectivas de crescimento espetaculares, ter um produto inovador, que pronto, estamos perante uma empresa que na sua chefia tem o próximo Steve Jobs. Não se esqueçam sempre que para perceber então se estão sempre perante uma boa oportunidade de investimento ou não, têm sempre de averiguar o preço que estão a pagar por essa empresa. Ok? É o fator preponderante para percebermos se estamos perante uma boa oportunidade de investimento ou não. Porque isto depois fomos a ver, para quem tiver aqui pronto, mais interesse em aprofundar estas matérias, sugiro lerem aqui o livro do Intelligent Investor, do Sr. Benjamin Graham, foi um mentor aqui do Warren Buffett. Ele fala muito destas questões mais fundamentais de investimento do valor para ficar com estas noções. E o que nós temos de perceber aqui é que não existem, digamos, empresas espetaculares ou, digamos, empresas boas e empresas más. Okay? Existem empresas que, face ao seu preço, estão de facto baratas, digamos assim, face àquele que é o seu valor, face àquele que é o seu potencial crescimento. Existem outras que estão muito caras. Se tivesse talvez utilizar aqui uma analogia do imobiliário, creio que seja mais familiar para todos vós. Assim, por exemplo, numa casa, eu gosto sempre de usar este exemplo. Nós compramos uma casa, porquê? Porque o preço a que nós damos essa mesma casa, acreditamos que dentro de algum tempo iremos ter rentabilidade. E isso pode ser feito através, por exemplo, de um barracão que eu encontro aqui no meio de Lisboa, que esteja literalmente a cair de podre. Como também pode ser de uma casa mais, digamos, uma casa mais luxuosa. Ou seja, se eu descobrir esse barracão no meio de Lisboa, digamos assim, mas se o preço for baixo o suficiente para me compensar e, digamos, compensar o trabalho e compensar aqui a renovação do espaço e o dinheiro que eu vou ter de investir, posso estar perante uma boa oportunidade de investimento. Da mesma maneira que posso comprar uma casa fenomenal com vista para o Tejo, mas se o valor que eu estiver a pagar por ela for uma exorbitância, não valerá a pena, ok? Tenham sempre isto presente quando fizerem aqui as vossas escolhas de investimento, porque isto acaba por ser um fator, como disse, determinante e preponderante para terem sucesso aqui nos vossos investimentos. Porque, mais uma vez, reparem que existem empresas, curiosamente falaram-me aqui da Zoom. É uma empresa que, se nós analisarmos aqui aquilo que ela é e aquilo que é o seu potencial crescimento, aqui na minha ótica, na minha visão, é uma empresa que está algo cara face àquilo que são os seus fundamentais. E o que é que eu quero dizer que quando está mais cara? Quer dizer que o preço que nós já estamos a pagar por esse potencial crescimento que a Zoom vai ter, ou seja, ninguém discorda disso, não é? No momento atual, aqui com as tendências económicas de teletrabalho, etc., realmente que a Zoom tem pronto, um potencial de crescimento imenso. Ninguém está a pôr isso em causa. Agora, a questão aqui, o que nós temos de perceber é se esse potencial de crescimento já está então a ser refletido aqui no preço. E se o estiver, não haverá muito potencial para a ação ir para lá dos valores a que está então a negociar
agora, ok? Por isso tenham sempre atenção aqui a este ponto. Depois, alavancagem aqui da empresa. Quando quero falar aqui da alavancagem de empresa, quero falar da situação financeira, ou seja, um problema que muitas empresas têm é que acabam por ter, pronto, rácios em termos de dívida, ou seja, acabam por estar muito endividadas e basta haver algum aperto, como, não sei, aliás, pronto, aqui a questão da pandemia será, pronto, um exemplo mais incomum, não é? Mas pensem que existe aqui algum cenário que acaba por afetar a atividade aqui de uma empresa e que faz com que, pronto, um determinado dinheiro que a empresa estava a contar para fazer face aqui às suas obrigações deixa de existir. Se esse dinheiro não entrar, acaba por colocar logo em causa toda a gestão financeira da empresa e obriga logo a fazer ali uma ginástica, e é esse tipo de situações que nós queremos evitar, ou seja, devemos sempre certificar-nos que a empresa não está muito alavancada, não está muito endividada, porque se for esse o caso, pronto, quando tivermos essas situações de aperto, que já sabemos que podem acontecer, ok? Que são sempre, acontecem sempre naturalmente, fazem parte da vida de qualquer empresa, poderá sempre ver o cenário de uma hipotética, pronto, bancarrota, Chapter 11, e não é isso que nós queremos, não é? Ainda por cima, enquanto acionistas, já sabemos que aqui as ações, em comparação, por exemplo, com as obrigações, porque é que as ações são classificadas como ativos de maior risco face às obrigações, porque em caso de hipotéticas falências aqui das empresas, são sempre os detentores de dívida os primeiros a serem reembolsados, ou seja, quando se faz a liquidez dos ativos da empresa, paga sempre primeiro a esses detentores da dívida e só depois, aí sim, então aqui aos acionistas. Falei então aqui a questão do valor do negócio, aqui a questão da empresa não estar muito endividada e depois também, naturalmente, o crescimento da mesma e a sua rentabilidade, porque o que nós vamos querer, enquanto pronto, investidores, claro que depois existem várias filosofias, não é? Eu falei aqui da questão também pronto, de posicionarmos no segmento de crescimento ou no segmento do valor, que a Gagel também está associado mais a ir buscar aqui rentabilidade através dos dividendos. Mas a verdade é que para termos aqui sempre, digamos, o nosso ponto ótimo enquanto investidores será sempre procurar empresas que tenham sempre algum tipo de crescimento, ok? Estarem estagnadas, como soube falar, estar estagnado é morrer, ok? Não podemos ficar parados, temos de nos adaptar às novas realidades e sempre empresas que tenham pronto, essa estagnação também, na minha opinião, é aqui de evitar. Ok, como é que nós podemos então depois, através dos rácios, tirar conclusões acerca destes pontos que eu referi anteriormente? Vamos analisar primeiro então aqui a questão do valor do negócio. Três então rácios a ter em conta. Primeiro, naturalmente, aqui o price to earnings, depois o price to book e depois o price to cash flow ratio. Quando falo então aqui do price to earnings, estou a falar de dividir o preço então aqui de uma ação pelo lucro que essa ação gera. A ideia é que quanto maior for este rácio, mais cara, entre aspas, ou seja, está a ser então negociada essa mesma empresa. Mas mais uma vez, e voltando àquilo que referi então aqui anteriormente, convém frisar que é verdade que nós devemos sempre procurar essas oportunidades de investimento em empresas que nós consideramos que estão a níveis de preços mais retraídos, face àqueles que são os seus valores, face àquilo que é o seu potencial crescimento, mas temos sempre cenários em que pode haver empresas que estejam, digamos, mais baratas face àqueles que são os fundamentais, a rácios de price to earnings mais altos, em detrimento de outras empresas que têm price to earnings mais baixos e que não apresentem essas mesmas perspectivas de crescimento e, por consequente, estejam mais caras, mesmo negociando então em rácios mais baixos. Dizer que, pronto, o Sr. Benjamin Graham, que é então quem escreveu aqui o The Intelligent Investor, ele fala sempre em investir em empresas com rácios inferiores a 15, ok? Ou seja, ele tem uma visão muito conservadora enquanto investidor. Mas reparem que, só para vos dar aqui uma ideia, nós vimos aqui a Alphabet anteriormente. Reparem que a Alphabet, ao longo da sua história, nunca negociou abaixo desse rácio, ou seja, aqui de 15. Ou seja, se seguíssemos estritamente então esse tipo digamos, de visão de investimento
que o Sr. Graham referiu, nós, por exemplo, teríamos escapado aqui esta mesma oportunidade da Alphabet, que é uma empresa, pronto, que todos sabemos, possui aqui um monopólio autêntico, não é? Quando diz respeito aqui a Search Engine, ou seja, motores de busca, toda a gente utiliza o Google. O Google deve ter aqui uma cota de mercado a rondar os 99%, ou seja, tudo o que sejam competidores, como a Yahoo, que tentaram, de certa forma, retirar algum domínio aqui à Google, acabaram por falhar. E reparem que é uma empresa que, pronto, que acaba por ter este monopólio natural e é bastante atrativa por essa característica, além de outras. E reparem que se tivéssemos então seguido apenas esta filosofia, teríamos escapado aqui esta oportunidade. E o que é que eu vos quero dizer com isto? É que, pronto, devemos então sempre analisar. O fundo aqui da questão é sempre percebermos então um negócio que estamos a investir, para perceber se, efetivamente, esse preço que nós estamos então a dar por esse negócio, se pode ser então muito alto ou se, por sua vez, pode ser, ou seja, se é baixo, ok? E, consequentemente, estaremos perante uma oportunidade de investimento. Só para terem aqui uma ideia, a Zoom, que ainda tenha, pronto, apresentado resultados, é uma empresa que já está valorizada acima de mais de 110 mil milhões de dólares. Não sei como é que está aqui a Zoom hoje. E é uma empresa que até ao ano passado tinha gerado 20 milhões de dólares de lucro. Ou seja, estar a pagar 110 mil milhões por uma empresa que gera 20, ok, acaba por ser algo exagerado, na minha opinião. E isto é um exemplo que, só fazendo este tipo de análise de métricas, já percebemos. Se quiserem fazer isso com a Tesla, também chegam a exatamente essa conclusão. Veem que, pronto, essas empresas que têm, digamos, o buzz, que estão agora, digamos, na moda, que soubem falar e que, inclusive, há pessoas que nunca investiram. Existe sempre aquela dica de quando soube que quando o taxista começa a dizer que a empresa X e a empresa Y é bom investimento, é a altura de saltar fora. Porque isso mostra que já está, de facto, uma especulação também muito grande nesse tipo de ações, que faz com que já toda a gente esteja a par daquilo que está a acontecer e que depois as pessoas entrem nesse tipo de investimentos, independentemente do verdadeiro valor da empresa que estão a comprar. Okay? E isso depois, pronto, pode dar asa aqui a situações mais, pronto, situações que não queremos, não é? Enquanto investidores. Não estou a dizer naturalmente que aqui que a Tesla e que a Zoom vão aqui apresentar quedas. O que eu estou a dizer é que, na minha ótica, só apenas com este exercício que vos falei, acho que existe muito mais downside risk do que potencial upside para o título. E, consequentemente, numa ótica de investimento, na minha opinião, não vale a pena. Ok, Price to Earnings Ratio já vimos. Price to Book Ratio. Quando falo do Price to Book Ratio, estou a falar em dividirmos, no fundo, aqui a capitalização bolsista da empresa pelo valor contabilístico da mesma. Ok? O Sr. Benjamin Graham também fala em investir em empresas sempre com valores inferiores a 1,5. No entanto, vão perceber também, apesar de não ter aqui nenhum exemplo factual aqui com nenhum gráfico, que também essas empresas mais disruptoras que são associadas a crescimentos mais significativos também nunca negociam aqui a níveis de preço tão baixos, que seriam muito apelativos, não é? Que chegassem a esses níveis, mas que nunca chegaram a esses valores. Ou seja, quando fizerem então esta análise, tenham sempre em consideração, mais uma vez, perceber historicamente qual é que têm sido os níveis pelos quais este tipo de ações tem sido negociado, os concorrentes também perceber qual é que é, digamos, o preço generalizado que o mercado está a pagar por este tipo de empresas, analisar também empresas, como disse, ou seja, a empresa em si, os concorrentes, analisar também aqui outros setores, porque pode haver setores aqui da economia que historicamente tenham sempre apresentado price to earnings ou price to books mais altos, e que podem ilustrar, lá está, mais uma vez, que mesmo estando a pagar mais pelo lucro gerado pela empresa, poderemos estar perante uma melhor oportunidade do que uma empresa que esteja a negociar em rácios mais baixos.
Por último, o price to cash flow ratio, a ideia é um pouco replicar então aqui os earnings, mas quando falamos aqui dos earnings, descontamos sempre então as depreciações e as amortizações e já sabemos que isso não é cash flow, então que entra aqui na empresa, daí que muitos investidores, muitas pessoas utilizam mais então aqui o price to cash flow ratio para ter uma noção mais verdadeira, mais realista daquilo que estão a pagar no momento quando compram então um determinado negócio, uma determinada ação. Pronto, falar aqui da questão da alavancagem da empresa. Pronto, trouxe aqui 4 rácios, creio que sejam então importantes também a ter em conta para nos justificarmos que a empresa não está muito alavancada face àquela que é a sua atividade. O primeiro é precisamente aqui o current ratio, já devem ter ouvido falar também quem tem então aqui maiores níveis de experiência. E nós quando falamos aqui do current ratio falamos de dividir o ativo de curto prazo a dividir pelo passivo de curto prazo. Ou seja, inicialmente falámos aqui da questão do balanço, nós temos os ativos, temos os passivos, e depois quando falo de ativos de curto prazo, falo em ativos da empresa que podem ser convertidos em cash de uma forma rápida e eficiente. Okay? Ou seja, por exemplo, uma casa, ou seja, um imóvel, nunca será um ativo de curto prazo. Porque nós, para vendermos uma casa, um terreno, existe sempre uma série de processos burocráticos associados a essa venda que faz com que nós não tenhamos, de facto, o ativo convertido em cash logo, no máximo no dia a seguir, ok? Quando falo de ativo de curto prazo, são esses ativos, por exemplo, inventário. Inventário, eu posso logo vender, despejar, nem que seja para outro concorrente a um preço mais reduzido. Okay? Só para dar-vos aqui um exemplo. Naturalmente que aqui o cash da empresa também faz parte então do ativo de curto prazo, ou seja, tudo o que seja aqui cash da conta bancária aqui da empresa está incluída então aqui no ativo de curto prazo. Quando falo de passivo de curto prazo, são também esses compromissos, essas dívidas aqui de mais curto prazo. Quando falo, já agora também esqueci-me de referir, curto prazo sempre maturidades inferiores a 1 ano. Ou seja, dívidas que eu tenho de pagar aqui a fornecedores, bancos, cupões de obrigações, tudo o que seja então associado aqui a empréstimos que pedi no passado ou dinheiros que esteja a dever aqui no curto prazo, incluímos então aqui no passivo de curto prazo. E a ideia é sempre procurar então que estes valores sejam superiores a 1.2, idealmente 1.5. É assim, não existe, digamos, um valor de referência. É importante é sempre salvaguardarmos que em termos do short term, do curto prazo, se houver, vamos supor que existe então mais uma vez alguma dificuldade, algum contratempo, ninguém está à espera, ok? No máximo conseguem então converter rapidamente o ativo de curto prazo em cash para fazerem face então às suas obrigações e pronto, pelo menos soldam ali aquele ano, mantêm-se aquele ano em atividade para depois então resolvida essa situação a empresa retomar então a atividade normal. Para além então aqui do current ratio, falar aqui da net debt a dividir pelo EBITDA. EBITDA estamos a falar de earnings before interest, tax, depreciations and amortizations, ou seja, lucros antes de impostos, juros, depreciações e amortizações. Enquanto falo em net debt, falo a dividir, ou seja, o nosso passivo menos o cash a dividir pelo resultado. Ou seja, vamos supor que nós temos o nosso passivo então 5 milhões de dólares, temos 2 milhões de dólares, do que nós queremos saber é, ok, eu se estivesse então numa situação de aperto, conseguia utilizar esses 2 milhões para pagar uma parte da dívida que eu tinha, que eram 5, sobravam 3, depois a ideia é perceber quanto tempo é que eu teria então de operar enquanto empresa para conseguir pagar essa dívida que tinha ou que tenho então anteriormente. Ou seja, evitar sempre valores superiores a 3. A ideia por trás então deste rácio é sempre ter essa ideia de que, pronto, no máximo dos máximos, passado um período de 2, 3 anos, eu consigo então pagar essa mesma dívida que eu contraí aqui no passado. E reparem que aqui eu estou a incluir o passivo todo, ok? Não estou a falar só de passivo de curto prazo. E valores superiores então aqui a 3 significam mais uma vez que a empresa já pode estar mais exageradamente endividada.
Depois, aqui o liquidity ratio, ou seja, a dívida de curto prazo, isto é igual ao passivo de curto prazo, que acima aqui de alterar é dividir pelo cash disponível, ou seja, também evitar sempre valores aqui acima de um. Qual é que é a ideia aqui por trás? É que tudo o que seja obrigações então de curto prazo da empresa no próximo ano, que elas sejam inferiores ao cash que nós temos aqui no banco, para que de forma, se houver então aqui mais um momento de aperto, eu chego ao meu banco com o meu cash, pago a minha dívida e pronto. E resolvo a situação e a empresa regressa então à sua atividade. Depois, também a questão aqui do EBITDA a dividir pelo juro, interest paid, a evitar então valores aqui inferiores a 2, porque valores, lá está, mais superiores significam sobretudo que de facto o juro que eu estou a pagar tem uma fatia muito grande sobre o resultado que a empresa está a ter, sobre os lucros que está a gerar. Ou seja, o que nós queremos é o contrário, é que tudo o que seja compromissos de dívida, ou seja, que nós tínhamos a pagar a credores, seja uma parte pouco significativa desses mesmos lucros que a empresa gera. Ou seja, evitar então valores também inferiores a 2 no que diz respeito a este rácio. Depois, quando falamos e olhamos aqui para crescimento da empresa, rentabilidade, o que é que nós devemos ter aqui em atenção? Primeiro aqui a questão do valor contabilístico por ação, ou seja, percebermos se a empresa no seu histórico tem apresentado aqui uma trajetória de crescimento saudável em que o valor de equity por ação tem vindo sistematicamente então aqui a aumentar. Falar também dos earnings per share, também é importante olharmos então para o histórico e vermos então aqui uma trajetória de crescimento. Coloquei também aqui um ponto que acredito ser importante, tem a ver aqui com o cash flow das atividades operacionais, ou seja, retirar aqui a questão das operações ligadas com financiamento e investimento para perceber na realidade atual da empresa qual é que é o dinheiro que está a entrar todos os anos e também é importante vermos então aqui uma trajetória de crescimento e depois em termos de return on equity, este rácio falamos aqui de dividir no fundo aqui os lucros que a empresa gera pelo capital próprio da mesma e privilegiar sempre empresas que têm valores superiores a 15%, e preferencialmente sempre empresas que acreditamos que com então esse mesmo crescimento podem tirar partido então de economias de escala, fazer com que as suas margens sejam maiores para que este ROI também ele apresente aqui uma trajetória, digamos assim, de crescimento. Ok, dou por concluída aqui a apresentação. Espero que tenham gostado, que tenha contribuído então aqui para o vosso conhecimento. Mostro-me então disponível agora rapidamente para responder a questões que tenho. Deixem, por favor, aqui na caixa de chat. Ok, excelente questão, onde podemos então recolher aqui os dados da empresa a estudar. Ou seja, existem vários sites pronto, analisados aqui na internet que têm esse tipo de informações simplificadas. Eu destacaria aqui um investing.com. Será aqui a primeira fonte de informação, digamos, mais acessível aqui para o investidor particular. Naturalmente que, pronto, aqui nós, aqui na corretora, temos acesso aqui aos nossos terminais Bloomberg e conseguimos aceder a essa informação. Se algum de vós também tiver acesso a um, também conseguem obter este género de informações facilmente. Mas, acima de tudo, investing. Existem outros sites também como Yahoo Finance que conseguem encontrar informação, mas sobretudo nos sites mesmo das empresas que conseguem, eles lá são obrigados a divulgar então estas informações, nomeadamente então em termos de balanço, demonstração de resultados, demonstração de fluxos de caixa, e que depois podem, por exemplo, incorporar num vosso Excel e automaticamente calcular todos estes rácios que vos falei anteriormente. Sim, os sites costumam ser bastante completos. Totalmente não têm aqui, pronto,
todas as informações, mas são mais que suficientes aqui para quem quer fazer essas diligências e esse mesmo research. Se calhar também uma possibilidade que também creio que possa fazer sentido aqui para o futuro webinar é falar aqui um bocadinho mais sobre essa questão, ou seja, como é que podemos retirar essa informação aqui dos sites das empresas e depois ajudar também a interpretar melhor então aqui as demonstrações contabilísticas, nomeadamente aqui os balanços de demonstração de resultados e demonstração de fluxo de caixa, para retirarem esse input e pronto, para depois aplicarem então aqui no vosso research. É assim, dizer também, já agora, antes de concluirmos, pronto, esta aqui a apresentação focou-se muito na questão mais fundamental, matemática, digamos assim, aqui da questão de investimento em ações. Mas nada substitui, sem qualquer tipo de dúvida, conhecer um modelo de negócio, perceber então de que forma é que uma empresa gera dinheiro, que gera retorno. E pronto, existem outras possibilidades e outras formas de fazermos research num negócio, muito para além aqui da questão financeira, digamos assim, da empresa. Ou seja, podemos, por exemplo, aqui a questão da equipa de administração também acaba por ser muito importante, muito relevante, na minha opinião. É verdade que nós não temos essa possibilidade, por exemplo, de reunirmos com o CEO da Coca-Cola, mas podemos também fazer aqui um background, perceber qual é que é aqui o seu percurso profissional, ver também que tipo de visão é que ele tem, porque muitas vezes nós também, quando investimos aqui em empresas, acabamos de estar a investir também muito nas pessoas que as lideram, e naturalmente queremos que essas empresas que essas empresas são lideradas por pessoas competentes, e também é uma diligência que podem fazer. Outro exemplo também de algum research, por exemplo, fazerem-se de cliente mistério, ou seja, se houver aqui alguma empresa nos produtos de software que achem que tenha potencial, podem deixar o vosso contacto, assumirem-se como um potencial cliente para verem qual é que é o processo que a empresa tem a tratar esses potenciais clientes, o processo de vendas, de marketing, etc, etc. Ou seja, nós quando falamos aqui de research há muitas coisas que nós podemos fazer para conhecermos ao máximo, digamos assim, a realidade da empresa. Também podemos falar, por exemplo, com pessoas que trabalhem nesse mesmo negócio, nessa mesma empresa. Existem muitas formas de para além aqui da questão financeira, digamos em si. É assim, Excel não temos. Esta publicação e este webinar vai ficar disponível depois no nosso canal do YouTube, ok? Se quiserem passar por lá, subscrevam aqui os nossos conteúdos. É também uma forma de poderem serem notificados assim que forem carregados então aqui novas formações, novos webinars. Dizer também já agora para quem tiver aqui interesse, nós aqui na corretora, pronto, temos vindo a lançar aqui cursos de investimento, mais focados aqui no trading, não tanto aqui na questão das ações. E pronto, estamos a pensar fazê-lo aqui com cada vez mais frequência, que o feedback aqui dos clientes tem sido bastante positivo. Por isso, se quiserem, se tiverem interesse aqui, nós vamos, em princípio não, vamos realizar então aqui no final de outubro um curso online na questão do trading. Para iniciantes, se tiverem interesse, depois peço que enviem aqui um mail para apoio@big.pt, que depois serão devidamente contactados na altura para fazer a vossa inscrição. O canal no YouTube, basta pesquisar por Banco de Investimento Global, Banco PIG, 24 de julho. Aparece lá. Pronto, não havendo então aqui mais questões, vou dar por concluído aqui a sessão, agradecer a vossa presença, espero por vós então aqui no próximo webinar, continuar a acompanhar aqui o nosso trabalho e naturalmente se pudermos ajudar aqui no que diz respeito a estas matérias, entrem em contato connosco, teremos todo o gosto em ajudar. Estamos já num bom resto de semana, obrigado, com licença.